Olá pessoal, boa noite. Começa agora mais um Léo Stoppa ao vivo. Eu queria agradecer as pessoas que estão chegando aí já de cara. Ainda estou sem a vinheta de abertura, então já estou começando o programa diretamente aqui nos comentários. Eu vou começar lendo aqui. Conhecereis a verdade. Bolsonaro tirou o dinheiro da saúde e educação, diminuindo o ICMS. Vendeu a Eletrobras e o combustível voltará a R$ 7,00 mês que vem. Olha, muito importante essa colocação, e é uma coisa que nós precisamos, assim, de alguma forma, levar para o conhecereis a verdade. A gente precisa levar isso de alguma forma para o gado, né? Porque, veja bem, é impossível, né? Eu estou fazendo um pouquinho de hora aqui para a galera chegar e daqui a pouco eu introduzo os assuntos da noite, tá, gente? É impossível manter esse preço porque esse preço é sem o ICMS. O ICMS é dos estados. Os governadores não estão brigando agora por causa do ICMS porque eles perderiam as eleições. Mas assim que acabou, um dia depois das eleições, praticamente, o pau começa a quebrar porque o Estado não vai ficar sem o ICMS. Eu queria agradecer muito, pedir compartilhamentos para a gente aumentar o alcance. Queria agradecer quem está chegando, está subindo a audiência aqui. Se você está no Face, compartilhe aí com os amigos também. Não saia daí porque tem muita coisa para a gente falar hoje. Olha só, vou comentar isso aqui. TSE aprova a proposta de militares sobre teste de urnas no dia das eleições. Vou falar também sobre um resultado interessantíssimo aqui dentro de São Paulo, Haddad na frente, liderando com mais de 10 pontos. TSE aprova, que eu falei agora. Esse aqui é um dos pontos mais importantes realmente deste momento das eleições. Lula mobiliza comunicadores na reta final. Vamos falar com o coração. Eu vou falar muito sobre essa questão dos comunicadores, porque esses comunicadores possuem condições de mudarem realmente as coisas de agora para frente, tá, pessoal? Eu queria agradecer muito o Cláudio Guimarães, que mandou uma boa noite aqui, é membro aqui há 12 meses, e eu queria, inclusive, que essa mensagem verdinha aqui do Cláudio Guimarães servisse de incentivo para você que ainda não é membro do canal. Torne-se membro do canal Leonardo Stoppa. Agora a live não vai parar mais, agora a gente tem uma luta pela frente para eleger o ex-presidente Lula, depois uma luta pela frente para manter a paz. Então os comentários políticos, as análises estratégicas, elas não param nem agora e nem depois das eleições, né? Eu tinha parado um pouco para terminar os trabalhos escolares, mas voltei e agora eu voltei realmente para ficar. Muito obrigado, então, Cláudio, tornem-se membros do canal. Quem quiser ajudar meu trabalho, já agora no início, tem o Pix aí, tá, pessoal? Esse que tá escrito 038-761-09604. Miguel do Rosário aqui, falando sobre a questão dos ciristas. Bolsonarista negando marmita. Esse caso aqui viralizou, vou falar sobre ele também, sabe? Desse camarada, essas pessoas que estão fazendo chantagem com os eleitores no Brasil, como que isso demonstra uma queda de dignidade. União Europeia aprova o uso de sanções contra o Brasil por conta da devastação ambiental do governo brasileiro. Eu quero falar como que isso influencia nas eleições no Brasil. A gente já consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, mas eu vou falar sobre como isso influencia nas eleições. E abrindo aqui os superchats da noite, eu vou tentar não tomar o xarope hoje, que o xarope deixa a gente um pouco grog, mas se eu começar a tossir demais, eu vou tomar o xarope aqui. Maiara Esberce já começando aqui, né, os superchats da noite. Muito obrigado, Maiara. Eu não acredito em voto útil dos ciromínios, porque eles são cegos. Não, Maiara, não são. E eu vou trazer para vocês dados de que os eleitores do Ciro já estão migrando para o Lula. O que você consegue ver, na verdade, Maiara, eu já vou começar a introduzir esse assunto, porque a Maiara tocou no ponto aqui, então eu vou ler o superchat de início ao fim, peço mais uma vez compartilhamentos, e olha só que interessante. Esse ponto faz parte da live de hoje, então já vou trazer para vocês. Ela fala: eu não acredito em voto útil dos ciromínions, porque eles são cegos, não são racionais, votam pelo ódio aos dois. Lula e Bolsonaro são praticamente tão doidos quanto qualquer bolsonarista fanático. E aí eu falo com você que não. O que acontece é o seguinte, Maiara. Essas pessoas que estão nas redes sociais demonstrando ódio contra o ex-presidente Lula não são esses eleitores que a gente está agora neste momento sonhando que eles venham para o lado do ex-presidente Lula. Nós temos, olha gente, em todos os lados, nós temos as pessoas mais radicais e nós temos as pessoas mais ponderadas. Por exemplo, até dentro dos eleitores de esquerda, nós temos aquelas pessoas que lá em 2018 falaram: se não for Lula, eu não voto em ninguém.
E nós temos muitos eleitores do PT que não votaram no Haddad simplesmente como pirraça, porque são radicais e falaram, mesmo que seja o Haddad, se não for no Lula, eu não voto em ninguém. Assim como a gente tem dentro dos eleitores do Ciro, nós temos sim esses eleitores que fazem exatamente isso. Olha, se não for o Ciro, eu vou anular, mas não são todos. Nós temos dentro do eleitorado do Ciro Gomes uma parte que vai realmente, e eu imagino que a menor parte, ela vai realmente partir para essa, digamos que ignorância de que eu prefiro anular do que votar no ex-presidente Lula, vou de Ciro até o fim. Claro que nós teremos isso. Mas o número de eleitores que a gente precisa para vencer no primeiro turno, eles podem vir do Ciro, porque existem dois fragmentos do eleitorado do Ciro que são interessantíssimos nesse momento. É o fragmento racional, aquelas pessoas que estão pensando em votar no Ciro, e eu vou falar de 3 fragmentos, tá, pessoal? O fragmento racional são aquelas pessoas que querem votar no Ciro, mas chegaram à conclusão de que não adianta votar no Ciro, que ele não vai chegar ao segundo turno, e dessa forma eles só vão conseguir levar o Bolsonaro para o segundo turno. Esse é o fragmento racional, o voto útil. Nós temos também o fragmento que já está percebendo que o Ciro se perdeu, e eu faço parte das pessoas que compreendeu agora nesse momento que o Ciro não quer ser eleito presidente, ele quer atrapalhar o Lula. Só que o Ciro não está atrapalhando o Lula. Ao tirar o Lula da presidência, o Ciro está atrapalhando o Brasil. E esse cara, no momento que ele continua insistindo em bater no Lula, o Ciro fez uma campanha que ele apresentou muito mais críticas ao Lula do que defesa do projeto dele. Então, as pessoas conseguem perceber isso. Essas pessoas, ao perceberem isso, Mayara, elas conseguem entender que não vale a pena votar no Ciro. E nós temos também, né, dentro desses fragmentos aí, nós temos também aquelas pessoas que simplesmente começam a compreender aí que a proposta do Lula é melhor e pronto, né? Nem vou dizer que a proposta do Lula é melhor do que a do Ciro, porque isso acaba criando um certo conflito, porque o Ciro fez um projeto e esse projeto conquistou muitas pessoas, mas a proposta do Lula é viável, né? Muito obrigado, Luciano Ferreira, que é membro do canal aqui por 32 meses. Toma logo uma, Léo. Hoje é dia 13. Então hoje, gente, olha, hoje é um dia muito especial, além de ser dia 13, né, o segundo dia do retorno aqui do meu trabalho. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês, trazendo otimismo, porque eu confesso que eu estava muito pessimista e agora eu tive a sorte de voltar nesse momento extremamente otimista. Então eu estou muito feliz, porque as coisas estão melhorando. Eu vou trazer para vocês dados interessantíssimos. Muito obrigado, Cleomir Rezende, que se tornou membro prata aqui do canal. Agradeço de coração, lembrando que os membros, além de ajudarem nas despesas do canal, ajudarem nas despesas do trabalho que eu faço, lembrando que eu tenho também a Rede Tupi, que é uma rede social nossa aqui brasileira. Então todas essas despesas eu pago com a ajuda de vocês e também aumenta o algoritmo, aumenta o alcance do trabalho que eu faço. Muito obrigado. Sérgio Bessornia. Que percentual de votos de eleitores do Ciro seriam suficientes para ajudar o Lula a vencer no primeiro turno? 2%. Pelos números, o Lula já está eleito em primeiro turno, mas tem uma margem de erro. Se o Ciro perder 2% de votos, não 2% do percentual de votos dele, mas assim, se ele estiver com 8%, se ele cair para 6% e esses 6% forem para o Lula, já é suficiente. E esse número nós temos de eleitores racionais e eleitores que perceberam que o Ciro ele está muito de vingativo nessa brincadeira. E lógico, nós teremos votos úteis também da Simone Tebet, temos ainda a possibilidade de convertermos indecisos. A situação nossa está muito melhor, gente. Eu vou trazer para vocês uns pontos interessantes. E eu quero começar falando, eu faço sempre análises profundas, tá? Então eu peço para que vocês comentem, façam comentários a respeito da análise para que eu possa melhorar. Se a análise estiver muito profunda, estiver difícil de entender, se estiver muito chata, façam comentários falando que a análise está chata para que eu possa modificar a análise. Se a análise estiver muito superficial, se ela não estiver profunda, façam comentários. O que eu preciso fazer é que vocês entendam o que eu estou querendo dizer para que vocês possam passar para frente. Aqui a ideia é formar cérebros, exatamente assim, eu até brinco, né, que tudo que eu tenho aprendido nos cursos que eu faço, eu trago aqui para compartilhar com vocês. Vejam bem, nesse ponto eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre geopolítica e comércio internacional. Lendo aqui, União Europeia aprova o uso de sanções contra o Brasil por conta da devastação ambiental do governo Bolsonaro. Esse ponto é muito interessante, porque apesar de que estamos vivendo neste momento uma possibilidade do Brasil como nação
ser sancionado pela União Europeia. Isso não é uma coisa boa sob o aspecto geral. Essa sanção, estando associada ao governo Bolsonaro, ela já começa a chamar a atenção de investidores e começa a chamar a atenção também de pessoas que estão lutando pelo Bolsonaro eleito, que possuem realmente muita grana e que estão financiando essa possibilidade de eleição do Bolsonaro. Deixa eu agradecer aqui, muito obrigado, Márcia Feliciano. Muito obrigado por ontem também, Márcia Feliciano. Muito obrigado a todos vocês que estão participando aqui e agradeço de coração todos que compartilham e queria dizer que tem o Pix aqui, ó. Quem puder ajudar com o Pix, eu agradeço muito. Pessoal, quando a gente tem essa política que sanciona o Brasil lá de fora, o que começa a acontecer é o seguinte: os bolsonaristas, eles começaram a pensar na destruição do meio ambiente dentro do Brasil como uma forma de ganhar dinheiro. É mais ou menos assim. Não estou falando da agricultura familiar, eu não estou falando também dos produtores rurais que são, digamos que, pessoas dignas que estão realmente produzindo no Brasil para o desenvolvimento econômico brasileiro, não. Estou falando dos picaretas que estão apoiando o Bolsonaro para que eles possam vender a produção deles para fora em dólar, enquanto eles contratam o brasileiro para trabalhar em real. Estou falando dos escravocratas, covardes que estão no Brasil pilotando o governo brasileiro nos interesses deles. Esses caras precisam vender para fora. Por quê? Porque eles destruíram o Brasil aqui dentro. Esse Brasil que não tem dinheiro mais para comprar dentro do Brasil, não interessa para os escravocratas. No momento que a gente tem uma sanção como essa, vinda de fora, o produto brasileiro começa a ficar mais barato lá fora. O que significa que esses caras que estão ganhando, destruindo o meio ambiente no Brasil, eles começam a perder. Isso para nós é muito bom, porque são exatamente os caras que estão atrapalhando o desenvolvimento interno do Brasil para exportarem, que apoiam o Bolsonaro. Então, no momento que a gente tem a União Europeia aprova o uso de sanções contra o Brasil por conta da devastação ambiental do governo Bolsonaro, a gente começa a perceber que esse uso de sanções pode, inclusive, prejudicar os interesses dos ruralistas, que são o alicerce do apoio financeiro do Bolsonaro. São os caras, inclusive, que estão obrigando os próprios funcionários a votarem no Bolsonaro. Esses ruralistas são os caras que estão falando que vão matar boi e fazer churrasco se o Bolsonaro for eleito e assim por diante. Esses caras podem ser sancionados fora do Brasil. Então a gente já começa a perceber que, economicamente falando, o governo Bolsonaro já passa a ser um pouco desinteressante para esses ruralistas. E quando as sanções começam, elas podem ir até o infinito, que significa que de uma hora para outra, esses caras que estão desesperados aqui neste momento, eles podem, desesperados para venderem tudo para fora, eles podem perder o mercado lá de fora, porque a União Europeia é o primeiro passo para a gente ter sanções ao redor de todo mundo, porque afinal de contas, as políticas ambientais, no momento que o Brasil começa a ferir as políticas ambientais, começa a ferir tratados internacionais, o Brasil começa a pular fora das regras da Organização Mundial de Comércio. Se o Brasil pula fora das regras, ele perde o direito de vender na Organização Mundial de Comércio e automaticamente esses ruralistas, eles vão ficar sem mercado eles ficam cada vez mais sem dinheiro. Eu queria trazer para vocês como operam esses caras, né? O mau caratismo desses empresários que apoiam o Bolsonaro. Eles trabalham exatamente em cima da humilhação e do boicote. Nesse momento, eu olho para esse boicote que esses empresários estão sofrendo fora do Brasil e não consigo internalizar, eu não consigo pensar, é o Brasil que está sendo prejudicado, porque esses caras usam aqui dentro uma política de terrorismo covarde. E essa política de terrorismo covarde tira das pessoas o direito das pessoas pensarem como elas querem. Tira das pessoas o direito delas expressarem os próprios sentimentos. Olha que interessante. O João Gomes, ele foi cortado de um show porque ele é contra o Bolsonaro. Simples assim. E aqui está, né, o comentário da Sinara Menezes, mas para que vocês entendam, durante o Rock in Rio, ele fez uma crítica ao Bolsonaro, né, ele puxou lá, o Bolsonaro e a galera completou. Depois disso, ele sofreu aí um cancelamento de show. Não vai ficar mais pobre por causa disso. O cara já tá bem demais financeiramente. Mas isso mostra pra gente como que eles fazem, como que eles operam. Eles cortam as pessoas que eles não conseguem controlar. Então é mais ou menos assim, pra você trabalhar pra gente, você precisa ser bolsonarista. Agora, tem uma coisa que dá pra mostrar bastante o que é a personalidade do Bolsonaro, que é isso aqui, gente. Deixa eu trazer para vocês aqui, que todo mundo sabe dessa história, mas, obviamente,
vale a pena trazer de novo. Para quem não viu, eu vou narrar para vocês. Esse cidadão sorridente que aparece na foto, ele chegou perto da senhora para fazer, olha a casinha da senhora, para fazer uma doação de cesta básica. São os hipócritas da filantropia. A filantropia é a coisa mais mau caráter que existe. Esse cara faz parte do mau caratismo da filantropia. No estado de bem-estar social, as pessoas não passam fome porque o Estado se organiza para tirar as pessoas da fome. A fome é o melhor momento que existe para pessoas mau caráter como esse. Porque quando as pessoas estão passando fome, para que elas possam não passar fome, elas se sujeitam a tudo. E uma das coisas que a gente viu esse cara fazer é uma coisa muito análoga ao camarada que aparece para quem tem fome e oferece a comida a troco de sexo. Esse camarada virou para essa mulher na maior covardia e falou que porque ela vota no Lula, ele não vai dar para ela a cesta básica. Agora, olha onde nós chegamos como nação. Num país onde todas as pessoas que passam fome recebem uma bolsa do governo para não passarem fome, as pessoas não são obrigadas a se prostituir e nem a dizer que vão votar no Bolsonaro para que um camarada simpático como esse bolsonarista não tenha o poder de olhar para a mulher e falar, gravando ainda por cima, que já que ela não vai votar no Bolsonaro, já que ela vai votar no Lula, ele vai deixá-la com fome. E eu gostaria de trazer para vocês, em paralelo, o motivo por que os Estados Unidos odeiam tanto Cuba. Antes de Cuba se tornar um país realmente independente dos Estados Unidos, os Estados Unidos usavam Cuba para turismo sexual. Sim, os americanos aproveitavam das dificuldades financeiras das mulheres em Cuba, e assim como esse cidadão que olhou para a senhora e falou que não vai dar a cesta básica porque ela vota no Lula, lá em Cuba os americanos chegavam e falavam, se você quiser comer, você vai ter que, desculpem, né, mas é já quase 11 horas da noite, mas era mais ou menos assim, se você tiver que comer, você vai ter que dar para mim, e pronto. Aí nós tivemos uma revolução cubana que libertou Cuba dos Estados Unidos. Cuba deixou de ser paraíso de prostituição dos Estados Unidos e os americanos não aceitam isso até hoje. É isso que os cubanos comemoram. Quando a gente tem um imbecil dentro do Brasil que fala vai para Cuba, né, criticando Cuba, é porque esse imbecil não sabe que em Cuba as pessoas que estão hoje batendo palmas para a Revolução Cubana são as pessoas que são às vezes filhos ou netos das mulheres que antes tinham que se prostituir para comer, porque essa era a regra que imperava em Cuba. Mas enfim, o que acontece? Essa senhora passou por uma humilhação, o MST já resolveu o problema, eles vão doar para ela as cestas básicas, mas isso mostra pra gente o critério de pessoas como esse senhor. A filantropia, ela é covarde, porque a filantropia, que é o modelo pregado pela Michelle Bolsonaro e por outros hipócritas da meritocracia e do capitalismo selvagem, a filantropia trabalha da seguinte maneira: nós vamos fazer com que as pessoas passem fome. E as pessoas, quando passarem fome, vão ter que receber das nossas mãos uma cesta básica por mês e vão ter que cair de joelho e nos agradecer por isso. Por isso que as pessoas que vão para a filantropia, como esse senhor, elas odeiam programas sociais. Porque os programas sociais, os programas de empoderamento, as universidades pagas pelo governo, tiram as pessoas da condição dessa senhora. Se esse cara não tiver mulher como essa para humilhar, o que ele vai fazer? Quando o bolsonarista começa a xingar o PT, começa a xingar o Lula, ele não tá com raiva da corrupção. Ele tá com raiva que durante o tempo do governo Lula, ele não podia humilhar uma senhora dessa, porque durante o tempo do governo Lula tinha muitos empregos. E se uma senhora dessa estivesse passando fome, ela tinha várias bolsas para se socorrer. Nesse momento, pela falta de empregos, ele pode humilhar uma senhora gravando, falando que já que ela vota no Lula, ele vai deixá-la com fome. Enfim, a gente vai reverter essa situação. Mas é muito importante mostrar o que é que apoia o Bolsonaro hoje. O tipo perverso que apoia o Bolsonaro e a ideologia de quem apoia o Bolsonaro. A ideologia liberal, que tem a ideia de que o Estado não deve fazer nada por ninguém e que a filantropia vai fazer. A filantropia até faz. Para algumas pessoas, a filantropia faz a troco de sexo. Para outras pessoas, a filantropia faz a troco de votos. Se não fosse essa senhora, talvez se fosse a filha dela, esse senhor talvez ia pedir outra coisa. Não só o voto no Bolsonaro, mas também algo mais. É esse tipo de gente que vota no Bolsonaro. É contra esse tipo de gente que, obviamente, a gente precisa lutar.
Vou passar aqui, vou agradecer um pouquinho as pessoas que estão no chat. Deixa eu agradecer o José Pedro. Cuba está sofrendo um embargo gigante dos Estados Unidos. Sim, tem muitos vídeos aqui no canal sobre isso. Marcos da Silveira. Deixa eu pedir para vocês mais uma vez. Olha, pessoal, esse canal ficou parado um ano certinho. Eu tava lembrando com o Léo Atucci hoje, foi em setembro do ano passado que eu parei. Então não tem lives nesse canal há um ano. Então eu queria agradecer vocês de coração, porque estamos com 1000 pessoas assistindo aqui agora no YouTube, mais Facebook. E realmente isso é um carinho muito grande de vocês que estão aparecendo aqui, mesmo depois de um ano que o canal tá parado. Vocês descobriram a live e voltaram a participar com a gente. Eu queria que vocês trouxessem mais pessoas e que o bate-papo aqui no chat voltasse a ser como antes, que realmente eram bate-papos calorosos aqui no chat. Vamos lá. Rogério Faustino Russo, as mentiras do Bolsonaro no G20 vai ser fatal? Bom, o Bolsonaro, obviamente, né, o Bolsonaro, tanto no G20 como em qualquer outra reunião, como hoje no Ratinho, ele precisa falar mentiras, porque ele não tem verdades que interessam, né? Renê Souza Arruda, campanha do Lula vai pro ataque e pergunta, cadê o Queiroz? Pergunta sobre a rachadinha da família, né, do Bolsonaro, a imobiliária de 51 imóveis com dinheiro público vivo, né? Grana na mão. Davi Matos, espero o pior para os Estados Unidos e a Europa. Dali Brasil. Lenimar da Cruz, cortei aqui. Eu já sabia em quem votar. Depois de ouvir isso, estou mais certa do meu voto. Obrigada por me alertar. Isso mesmo, Lenimar da Cruz. Você precisa votar no ex-presidente Lula, porque se você estivesse passando fome hoje e você encontrasse no seu caminho, talvez você, se você tiver filhos ou filhas, você e seus filhos estivessem passando fome nesse momento, e se você encontrasse com um senhor desse bolsonarista pelo caminho, de duas uma. Se você é uma senhora mais idosa e não interessa a esse senhor sexualmente, talvez ele faria para você uma proposta de que se você votar no Bolsonaro, ele te dá uma cesta básica. Se você é uma mulher mais jovem e interessa a ele sexualmente, ele vai te perguntar se você topa a parada para não passar fome. Então, exatamente por causa desse tipo de gente que vota no Bolsonaro, que eu tô bem tranquilo de estar do outro lado, contra o Bolsonaro. E parabéns para você que também tá com a gente contra esse lixo que é o Bolsonaro. Vamos nessa? Inclusive, eu queria até dizer que seu sobrenome é o sobrenome de uma pessoa que eu conheço, que é Coxinha, mas você não deve ter relação nenhuma, até porque, né, minha irmã e minha mãe são, imagino eu, que são Coxinha também. Coxinha é quem vota no Aécio, né? Quem vota no Bolsonaro é outra coisa. São coxinhas também, mas nem por isso, né, eu não vou brigar com ninguém por ser coxinha, não, faz parte. Deixa eu trazer para vocês notícias aqui e vamos nessa, né? Olha só, pessoal, o TCE aprova a proposta de militares sobre teste nas urnas no dia das eleições. Me parece que essa proposta é uma proposta relacionada a teste de biometria. Todas as propostas que acontecerem neste momento em relação à checagem das urnas eletrônicas por órgãos como os militares são propostas que ajudam a gente a manter a estabilidade democrática, porque o Bolsonaro vai usar o argumento de que as urnas foram fraudadas. Como que a gente vai dizer que não foram fraudadas? E agora, se a gente tem as instituições militares fazendo testes, e tomara que ampliem os testes, tomara que tenham outros testes, não apenas testes biométricos, todos os testes que fizerem propostas, todos os testes que forem propostos por entidades representativas, por entidades realmente representativas ou entidades derivadas do governo, esses testes devem ser aceitos, porque dessa forma, pessoal, a gente vai ter um cala-boca para o Bolsonaro. Então, muitas pessoas podem imaginar que ao permitir às Forças Armadas um teste a mais, o TSE estaria ajudando o Bolsonaro. É o contrário. Todo teste que for realizado vai servir para calar a boca do Bolsonaro. Então, na hora que o bolsonarista chegar e falar, as urnas foram fraudadas, olha, será que as urnas foram fraudadas mesmo? Porque, afinal de contas, as Forças Armadas estavam lá fazendo testes, né? Então, aí chega perto do cara das Forças Armadas e fala, e aí, tava tudo bem durante o processo? Né? Tava tudo bem. Acabou. Calou a boca do Bolsonaro. É disso que a gente precisa para evitar a única tentativa que o Bolsonaro teria, né? A única possibilidade do Bolsonaro sobreviver à derrota nas urnas, que é tentando dar um golpe. Então, muito boa essa decisão. Eu posso dizer que essa decisão do TSE
pode ser a primeira de muitas que vão sepultar a possibilidade de golpe. Eu queria pedir para vocês que ainda não deram um like, que deem um like nessa transmissão para ela subir nos trends, e também gostaria de pedir para vocês que ainda não comentaram nada, comentem pelo menos um boa noite, porque um boa noite ajuda também os comentários subirem nos trends aí. Então, muito obrigado. Mais uma vez, só fechando a ideia, urnas verificadas é papo de urnas fraudadas julgado no lixo. Então, posso dizer para vocês que hoje o bolsonarismo está cercado de todos os lados. Veja bem, nós temos uma redução nos votos do Bolsonaro, natural, o Bolsonaro está caindo. Nós temos um crescimento nos votos do Lula, votos de indecisos, mais votos do próprio Ciro Gomes, porque o Ciro chegou no momento de campanha que ele se tornou inviável. Eu queria, inclusive, trazer um cálculo bem interessante que foi o Horta que colocou num tweet, que vale a pena repetir aqui. Ainda que o Ciro tivesse hoje o triplo de intenções de votos, ele ainda estaria trabalhando para levar o Bolsonaro para o segundo turno, porque o Bolsonaro é o segundo. Então o Ciro pode crescer que ele não vai conseguir chegar no segundo turno. As pessoas, ao perceberem que não há possibilidade do Ciro chegar ao segundo turno, ou acabar com isso no primeiro turno votando no ex-presidente Lula, ou deixar a gente chegar numa situação extremamente bizarra e incerta de segundo turno. E nesse momento eu queria dizer que a Simone Tebet, assim como o Ciro Gomes, eles trabalham pela condução do Bolsonaro ao segundo turno para eventualmente chantagearem a eleição do Lula no segundo turno, que eu considero uma coisa muito arriscada para esse momento da política brasileira. Então a Simone Tebet, por mais que ela tenha trabalhado contra o Bolsonaro durante a CPI da Covid-19, agora ela está trabalhando pelo Bolsonaro. A campanha dela é uma campanha para levar o Bolsonaro para o segundo turno. Então, tomara que ela entenda o que ela está fazendo, tomara que ela não faça, e mais importante, se ela fizer, que as pessoas entendam o que ela fez, né? Muito obrigado, deixa eu agradecer aqui. Pessoal, manda superchat aí para ajudar aqui no crescimento aqui do canal. Muito obrigado, Fábio Hoffman. Bem-vindo de volta, mestre Leonardo Estopa. Vamos para cima na reta final. Muito obrigado, Hoffman. Vamos para cima nessa reta final. E lembrando, né, que o canal voltou agora. Vou virar mestre, se Deus quiser, porque o trabalho está pronto. Agora só falta a aprovação da banca, né? Tomara que isso aconteça, mas muito obrigado pelo carinho, Hoffman. Maiara Esberce. Mas e se os milicos mentirem que os testes mostraram fraude? Olha, Maiara, hoje a gente quase não tem uma atividade acontecendo sem uma câmera ligada. Eu acho que seria muita infantilidade ou má fé do próprio TSE autorizar inspeções paralelas, mas não colocar uma inspeção da própria inspeção. Porque olha que interessante. Estão lá os militares fazendo os testes. Se durante os testes a gente tiver ao mesmo tempo uma filmagem dos testes, eles não vão fazer nada de errado. Eu não acredito que os militares hoje estariam tentando zoar o barraco, não, gente. Eu acho que o que está acontecendo é que os militares vão trabalhar exatamente para calar a boca do Bolsonaro. Sabe por quê? Todo militar está ficando mais pobre. O dinheiro dos caras está comprando menos, o patrimônio dos caras está perdendo valor, todo mundo, tirando alguns ruralistas, todo brasileiro está ficando mais pobre. Então vamos cair na real, né? Todo mundo que tem um pouquinho de cérebro está contra o Bolsonaro. As pessoas podem estar a favor do Bolsonaro nesse momento por questões emocionais, né? O anti-Lula e etc. Mas não dá para esperar isso de pessoas lá do alto nível da política brasileira, não. Deixa eu trazer para vocês aqui uma coisa. Rosemary Ferreira fala, não confio nessa Simone Tebet. Eu também não. O fato dela dar sequência nesse momento, nessa candidatura, me leva a crer que ela não é muito de confiança, não. Tá até engraçado, porque tá um plu, 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 plu. Parece que alguém tá mandando mensagens no WhatsApp, que não tá em silêncio. Bom, deixa eu trazer para vocês. Isso aqui é a menina dos olhos de ouro. Como é que é? A galinha dos ovos de ouro, a menina dos olhos dessa reta final da campanha do ex-presidente Lula. Porque nesse momento, olha que coisa interessantíssima. Nós temos uma situação no Brasil em que muitas pessoas acabaram não aderindo à campanha do ex-presidente Lula porque elas possuem algumas restrições ao Partido dos Trabalhadores. E eu não vou culpar essas pessoas por isso não, porque tem muita coisa no Partido dos Trabalhadores que está mal explicada. Mas eu não quero entrar nesse detalhe. O importante agora é eleger o presidente Lula, mas ao mesmo tempo dizer que não podemos ser fanáticos.
É preciso que a gente entenda que muitos apoiadores hoje do Ciro Gomes estão apoiando o Ciro Gomes porque o PT não conseguiu responder algumas perguntas que foram feitas. Mas o mais importante é que, nesse momento, o ex-presidente Lula já começa a conversar com muitos apoiadores do Ciro Gomes, que são apoiadores importantes para essa reta final, que já começam a indicar que vão mudar para o apoio ao ex-presidente Lula. Muitos deles vão apoiar o ex-presidente Lula, deixando bem claro para os seus seguidores que nessa reta final o Ciro Gomes se tornou inviável, é impossível levar o Ciro Gomes para o segundo turno. Eu creio que o próprio Tico Santa Cruz faça isso nos próximos dias, ele já até indicou, até retuitei um tweet dele, que ele indica mais ou menos isso, mas o Tico para mim é, sem dúvidas, aquele exemplo que eu olho e falo, nossa, o Tico é o exemplo para mim de, digamos assim, de grande cara da política, porque é um cara do rock and roll e eu sou do rock and roll também, enfim, sou fã dele. Mas através do Tico eu consigo ver que nós teremos muitos formadores de opinião lá de cima, né, de alto brilho, digamos assim, estrela de alto brilho, que vão mudar a opinião deles nos próximos dias, vão trazer um apoio ao ex-presidente Lula, que vai fazer uma diferença muito grande nessa reta final. Então vejam bem, quando a gente faz, né, uma análise, uma síntese dos apoios que devem vir para o ex-presidente Lula agora nessa reta final da campanha, a gente tem os votos do Ciro Gomes, tanto, né, vamos pensar nesses dois ramos, né, as pessoas que vão partir para o voto racional útil, né, os ciristas que vão perceber que o Ciro Gomes está fazendo uma pirraça muito grande, então a partir daí eles acabam partindo também para um apoio ao ex-presidente Lula, porque perderam uma identidade com o Ciro, deixaram de confiar no Ciro. A gente passa a ter também muitos votos de indecisos que não vão pular para o ex-presidente, não vão pular para o Bolsonaro, vão pular para o ex-presidente Lula. E a gente passa também a ter votos da Simone Tebet, porque muitas pessoas vão perceber que a Simone Tebet é um engodo de chantagem que está lá para atrapalhar o ex-presidente Lula, e tomara que ela entenda que ela pode eleger o Bolsonaro novamente, tomara que ela não faça parte da campanha do Bolsonaro. Para vocês terem uma ideia, hoje já existe uma teoria que o Ciro virou cabo eleitoral do Bolsonaro. Então existe uma teoria de que o Ciro estaria enganando as pessoas, fingindo ser contra o Bolsonaro, mas no fundo ele está trabalhando para levar o Bolsonaro para o segundo turno. Tomara que a Simone Tebet não queira ser enquadrada dentro dessa teoria, porque ela tem feito uma campanha até interessante. Ela criticou muito o Bolsonaro. As críticas que ela fez ao ex-presidente Lula são insignificantes perto das críticas que ela tem feito ao Bolsonaro. Quem gosta do Lula e pronto. Então nós temos agora nós temos agora uma escalada bem interessante de apoiadores. E o Josué Prado está falando do Tico. Olha, o Tico, Josué, para mim ele representa uma coisa muito interessante. Sabe que o Tico... Sabe um ponto que eu gostaria de trazer para você a respeito do Tico? É o seguinte. O Tico, ele pode não ser necessariamente um influencer, né, um youtuber influencer, mas ele é um influencer como músico, então ele não é um analista político. Mas o detalhe é que existe digamos assim, quem gosta do Tico, olha para o que o Tico está falando e fala, eu sei que esse cara está falando isso de coração. Eu sei que ele está falando isso de coração. Por exemplo, lá atrás, no ano passado, o Tico mandou uma mensagem para mim que ele falou da seguinte forma, muito obrigado, Xelena Frúxio, mandou para a gente aqui, parece que são ienes, né, 370 ienes, imagino eu, muito obrigado. A mensagem que o Tico mandou para mim foi o seguinte, olha, Léo, eu tô com muito medo que essa eleição vá para o segundo turno e que lá no segundo turno o ódio dos bolsonaristas consiga eleger o Bolsonaro. Eu tenho medo disso, até hoje. Eu tenho medo que se essa eleição chegar no segundo turno, o ódio fale mais alto. Então por isso que é muito importante vencer no primeiro turno. E o Tico, ele conseguiu transmitir uma coisa muito interessante para todos que gostam dele, que é mais ou menos assim, esse cara tá falando isso porque esse cara sente isso, esse cara não tá esperando um acordo, esse cara não tá esperando ser, né, contratado por uma ou por outra campanha, ele tá fazendo por amor. Esse tipo de comunicação tem muito mais poder de influência do que um super cantor conhecido pelo Brasil inteiro, que todo mundo sabe que começou a falar aquilo só porque foi contratado. Então eu posso dizer para você que, indiferente do Tico ser ou não analista político, a palavra dele tem um poder de influência muito maior do que de um analista político. Vamos cair na real.
O que o Alexandre Garcia fala, o que o Rodrigo Constantino fala, o que o Ricardo Amorim fala, é o que ele é contratado para falar. Tem que ser muito idiota para mudar a opinião, porque um Ricardo Amorim começou a falar de... Porque todo mundo sabe que aquele camarada é contratado para falar aquilo. O Tico não. Então é basicamente o seguinte, olha, eu gosto do Tico, eu confio no que ele está falando, porque o que ele está falando eu sei que é o que ele sente, não o que ele foi contratado para falar. Pronto. Então, poder de influência é isso. Quando as pessoas olham e pensam, esse cara tá falando isso porque ele acredita nisso, e não que ele está recebendo para falar. Então eu acho que nesse momento, essa conexão do Lula, e é importante, para o Lula trazer o Tico Santa Cruz e outras pessoas, digamos que do calibre, né, do quilate do Tico Santa Cruz para a campanha dele, ele precisa conquistar e não pagar. Isso é muito interessante, esse nível de pessoas, que são vários, que parece que vão vir agora. Esses caras, eles para virem para uma campanha, como por exemplo a campanha do Lula, eles precisam ser conquistados. É igual o caso do Janones. O Lula não teve que pagar o Janones nem oferecer cargo. O Lula simplesmente teve que prometer para o Janones que os princípios morais do Janones estarão presentes no projeto de governo do Lula. E assim, obviamente, essas pessoas conseguem, sem dúvidas, elas conseguem trazer muito mais eleitores para o Lula do que aquele camarada que você contrata e manda ele falar um texto que está no teleprompter. Vamos cair na real, né? Muito obrigado, Luciano Ferreira. Léo, Ciro é a bala de prata do Bozo? Não, eu tenho medo dessa bala de prata, Luciano. A bala de prata, no meu ponto de vista, deixa eu esclarecer para vocês. Eu tenho muito medo que na reta final, nos 2 ou 3 últimos dias, a equipe de trabalho do Bolsonaro pela internet use uma bala de prata do tipo mamadeira de piroca. A bala de prata, normalmente, Luciano, é um elemento moral que incomoda os petistas, porque a finalidade da bala de prata não é virar votos. Você não tira uma pessoa que vota do Lula e coloca para votar no Bolsonaro. A finalidade da bala de prata é imobilizar. As pessoas passam a ter um ódio tão grande, elas acreditam naquilo, e passam a ter um ódio tão grande na reta final que elas deixam de votar, elas ficam em casa. Então, a aposta da bala de prata é essa, um fake news que vai fazer o eleitor do Lula deixar de votar, para que o Bolsonaro consiga chegar no segundo turno. Eu tenho medo, né? Não vou dizer para você que eu não tenho medo, não. Mas nós estamos com números interessantíssimos. Márcia Feliciano fala, Ciro demonstra cada vez mais que é o coronelzinho decadente. Sim. Bom, antes todas as vezes que as pessoas criticavam o Ciro, eu trazia aqui que, olha, o Ciro não é o inimigo, vamos trabalhar a campanha do Lula sem criticar o Ciro. Só que o Ciro se tornou... Desculpa. O Ciro se tornou basicamente o cara que critica o Lula. Ele não é mais o Ciro que faz a campanha do Ciro. Ele é o cara que é o anti-Lula. O Ciro tá mais preocupado em criticar o Lula que o próprio Bolsonaro. Então, infelizmente, não dá mais para respeitar esse Ciro que deixou de apresentar suas propostas para ficar xingando o ex-presidente Lula. Esse Ciro, infelizmente, ele me envergonha, né? Trazendo esse dado para você aqui. A barragem rompeu. Miguel do Rosário, grande abraço para o Miguel do Rosário. A barragem rompeu e PEC detecta forte migração de ciristas para Lula. Então, para quem está preocupado achando que o cirista não vai para o Lula porque ele é, né, cabeça dura, não. Você pode ter uma experiência na internet dos cabeça dura, porque normalmente o cara que está ali xingando petista é o cabeça dura. Mas o cirista, né, aquele grande número de eleitores do Ciro, que é considerável, não é um número de eleitores que necessariamente vai ficar todo nessa loucura, não. Tá aí. E os números do IPEC ainda não refletem o impacto do reencontro com Lula e Marina, escreve Miguel do Rosário. Então nós temos pontos importantes, lembrando que Marina também é um apoio de peso, tá, gente? Eu tenho minhas reservas contra a Marina, não só porque a Marina estava do lado do Aécio, mas também porque eu sou pesquisador e eu sei o que significa, por exemplo, a energia nuclear para um país, e a Marina queria cancelar o acordo de energia nuclear do Brasil e Alemanha, um monte de coisa. Aí eu olho para a Marina com uma certa reserva, mas ao mesmo tempo é preciso dizer que ela tem uma autoridade interessantíssima entre os evangélicos e que ela vai trazer uma quantidade muito boa de votos de evangélicos. Ela vai quebrar bastante aquela ideia de que o Lula é o anticristo, o Lula não gosta de cristão, essa palhaçada toda vai caindo a partir do momento que
né, que a gente tem aí a Marina do lado do Lula. O Lula fez, coisa interessantíssima, a campanha do Lula fez vários vídeos do Lula conversando com os cristãos. Que lá atrás eu falei no Léo ao Quadrado, olha, essa conversa de que o Lula respeita todas as religiões não serve para o povo do Malafaia e do Feliciano não, porque eles acham que tudo diferente deles é do diabo. Então o Lula fez lá, né, nós temos a campanha do Lula fazendo várias coisas direcionadas aos cristãos. Isso foi uma jogada fantástica do ex-presidente Lula. Tá aqui o Dom Sebastião e os apitos de cachorros. Hoje ele deu de vítima. Muito interessantíssimo, muito bem lembrado. Eu queria trazer isso aqui hoje. Gente, olha só que coisa interessante, né? O Bolsonaro hoje já está fazendo ali eu vou trazer até o ponto de vista aqui do Felipe Neto sobre isso, tá? Para o Felipe Neto, as falas do Bolsonaro sobre a pandemia e se recolher são estratégia para atrair indecisos. E engajar, no meu ponto de vista, para engajar seu público. Porque o Bolsonaro, ele deixa transparecer que ele vai morrer. Olha que interessante, né? Mais ou menos assim, eu sou o mártir, eu sou o atual Messias, e se o povo não me quiser na presidência, no dia 31 de dezembro, eu vou morrer. Ele não falou se ele vai se suicidar ou se os petistas vão matá-lo, mas ele deixa transparecer que ele vai morrer. O que é essa técnica do Bolsonaro, né? É uma técnica de falar com o pessoal, olha, se levantem, defendam o Messias, porque o Messias pode morrer se vocês não estiverem do lado do Messias, né? Então é uma técnica de engajamento, Agora eu vou falar com vocês o seguinte, vocês já repararam que nós temos essa tendência de pessoas usarem esse tipo de chantagem entre nós? E uma vez eu lembro que eu mandei uma mensagem para um colega aqui de Ponte Nova, que ele estava falando constantemente em tirar a própria vida. Eu falei com ele, cara, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas que gostam de você vão entrar em desespero, mas a maioria das pessoas vai se afastar de você, porque a sua fragilidade, nós temos uma coisa como seres humanos, que é o seguinte, nós temos a tendência de pensarmos que quando nós demonstramos a fragilidade para as outras pessoas vão nos ajudar, mas é o contrário. Ao demonstrar sua fragilidade, e olha, gente, entendam isso também como uma dica paralela, fora da política. No momento que você demonstra a sua fragilidade, as pessoas se distanciam de você. Não são apenas as pessoas distantes, as pessoas próximas. Olha que coisa interessante. Eu me lembro uma vez que eu fiz uma extração de dente lá na Inglaterra. E lá na Inglaterra, quem já morou fora do Brasil, lá na Inglaterra um implante é coisa aí de, vamos colocar em real hoje, talvez um implante seja coisa de 15 mil reais. E minha mãe, uma vez eu conversando com minha mãe por telefone, eu comentei com ela que eu fiz a extração de dente e tal, que eu precisava fazer o implante. Minha mãe falou comigo da seguinte forma, né? Já virou, a conversa estava muito boa, minha mãe já começou a falar sobre as dificuldades financeiras dela. Eu falei, mãe, eu não te pedi dinheiro emprestado, eu só não vou fazer um implante aqui porque não faz sentido. Quando eu for no Brasil, aqui vai ser talvez 10 vezes mais caro que no Brasil, então fica tranquilo, eu não estou te pedindo emprestado. Mas o simples fato de eu ter falado com minha mãe, que eu estava sem um dente, porque eu fiz uma extração de dente na Inglaterra, ela já entendeu que aquela fraqueza minha indicava uma pessoa que poderia estar pedindo dinheiro emprestado e ela já entrou em pânico. Gente, se nossos pais, no momento que percebem nossa fraqueza, eles já entram em pânico e já começam a querer, de repente, se distanciarem de nós, né? Para tentarem resolver a distância, né, para não, de uma certa forma, não se comprometerem demais com nossas fraquezas, imaginem os estranhos. Então, o ponto que eu percebo nesse momento aqui para falar com vocês a respeito desse Bolsonaro, e tá aqui Alexandre Henrique fala, isso sim que é uma brochada. Esse Bolsonaro que agora broxou e já começa a demonstrar uma fraqueza de que ele eventualmente estaria morto no dia 31 de dezembro, eu falo com vocês que é um Bolsonaro que as pessoas, né, ele pode até tentar usar isso para engajar o gado. Mas ao demonstrar essa fraqueza, eu acho que as pessoas vão acabar se distanciando dele. Ele está achando demais que ele realmente vai ser recebido como um mártir, como um Messias.
e que vai falar que vai ser exterminado e etc, que isso vai funcionar, mas eu acho que não. Eu acho que esse Bolsonaro vai espantar alguns apoiadores que não estão dispostos a lidar com um cara frágil. O que o Bolsonaro demonstra nesse momento é isso, fragilidade. Ele está demonstrando exatamente que ele não é forte como as pessoas imaginavam que ele fosse. Né? O que o Bolsonaro demonstrou nesse momento é que ele não é imbrochável. Né? Isso a gente consegue ver de uma forma muito clara. Deixa eu trazer para vocês aqui alguns comentários, e eu queria agradecer muito as pessoas que estão participando aqui com a gente. Queria agradecer as pessoas que estão participando pelo Face também. São mais de 1000 pessoas participando simultaneamente no Facebook e no YouTube, e eu queria agradecer muito o carinho de vocês, queria pedir mais compartilhamentos, e eu queria pedir uma coisa em especial, pessoal. Eu gostaria de pedir para vocês que avisem os colegas que a live voltou, porque muitas pessoas ainda não sabem que o Léo Estopa ao Vivo voltou a transmitir. Mas deixa eu trazer para vocês aqui. Jorge Moreira manda boa noite. Rosemary G. Ferreira, ele disse que vai se aposentar. No meio na hora que ele fala que vai se aposentar, ele dá uma ideia que estará com Deus depois do dia 31, né? Então, assim, minha missão acabou nessa terra, que não sei o que, é uma coisa meio bizarra, sabe? Mas eu acho que é nessa pegada aí, né? Uma dica do tipo, olha, se eu não for reeleito eu vou morrer. Lídia Nunes, tá mais para Narciso, talvez, né? Narciso é aquele, né, deus grego da história que se apaixonou pela própria imagem. Alexandre Henrique de Almeida, isso sim que é uma brochada. Luciano Conceição dos Santos, Tchutchuca fraca é excluída do bando, é assalto. O Tchutchuca, quando a Tchutchuca fica fraca, o bando joga fora, exatamente. Quem que o Bolsonaro podia ir de vala, né? Bem que o Bolsonaro podia ir de vala. Boa noite, aprendendo ao vivo. Muito obrigado, Eduardo Ferraz, Nível Lopes. Que os assessores do despresidente não assistam aqui para não mudar a estratégia e demonstrar fraqueza. Olha, muita coisa que eu falo acaba acontecendo lá, o que acaba me induzindo a pensar que de repente tem esses assessores espiões na live. Mas a coisa está tão sem tempo de mudar que eu não acredito que eles conseguiriam, ainda que mudassem a estratégia, que eles conseguiriam ter proveito da mudança não, tá? Eu acho que a derrota do Bolsonaro agora é um caminho sem volta, porque para qualquer mudança na estratégia agora ter algum tipo de repercussão, eu acho que demora um pouco. Ele vai se aposentar, sim, na prisão, porque o verdadeiro Deus fará justiça. Célia Barbosa, é o que a gente espera, né? Bolsonaro 2022 na papuda. Maria José Ribeiro Aguiar. Boa noite, Léo, que saudades dessas lives, mas assisto você no 247. Maria José, eu espero você aqui todos os dias, tá, pessoal? Às 22h30, a live voltou. Eu espero vocês aqui e eu peço para vocês que estão assistindo que marquem para receber notificações no YouTube. Por quê? Com o tempo, como lá o canal ficou parado por um ano, o YouTube acaba retirando as pessoas. Então, confira se você permanece inscrito no canal. Porque talvez o YouTube cancelou sua inscrição no canal. Isso é normal, o YouTube faz isso mesmo. Dom Sebastião, isso não incitaria alguém a fazer algo com Lula? Claro, gente. Claro, é exatamente isso, Dom Sebastião. A ideia é dizer, a ideia do Bolsonaro é dizer que ele corre risco de vida por causa dos petralhas. Todo esse contexto que ele está criando é exatamente para dizer que existe uma grande conspiração contra ele e que é necessário um trabalho da própria direita e de todos os eleitores para livrarem ele do bolsonarismo, né, do lulismo, do mal, desse mal que estaria corroendo o Brasil com o kit gay, o comunismo e etc. Sim, é exatamente essa a estratégia dele para tentar sobreviver nesse momento. Porque nada que ele está fazendo está dando certo, gente. Bom, deixa eu trazer para vocês a capa do 247. O que significa vencer o inominável no primeiro turno? O historiador Fernando Horta elenca de uma forma objetiva 20 motivos políticos e econômicos e sociais para que Lula seja eleito no primeiro turno. Significa paz. Gente, eu vou ler essa matéria porque o Fernando Horta é muito bom, tá? Acabou de subir essa matéria aqui, o Fernando Horta é muito bom, já vou compartilhar em primeira mão com vocês e peço comentários e inclusive um bate-papo aqui é muito importante, eu peço para vocês que comentem, né, e
também ajuda, quem puder ajudar o canal, tem o Pix 038 761 09604. E também quem puder trazer pessoas para participarem com a gente aqui, isso é muito importante. O que significa vencer o inominável no primeiro turno? Vamos lá então. Significa mais força política para se impor contra o Centrão, sim. Uma vitória no primeiro turno, ela tem esse poder de demonstrar que o Lula tem o apoio da população e por isso o Lula consegue uma força política de não ser chantageado pelo Centrão. Significa mais possibilidade de desfazer as deformas de Temer e do fascista. Mais uma vez, ao ser eleito em primeiro turno, o Lula passa a ter uma autoridade muito maior dentro da política, inclusive para reverter, mudanças bizarras como aquelas que aconteceram, que nos tiraram direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Significa uma demonstração clara de que da não aceitação da violência como prática política. Isso traz muita viabilidade, tá, gente? Porque hoje o Brasil se tornou um país um pouco inviável para o resto do mundo, principalmente por causa dessa cultura de resolver tudo na briga, resolver tudo no grito e ficar falando que não vai aceitar as eleições. Significa um mês a mais para planejamento e trabalho na transição de governo. Sim, olha, além do segundo turno ser uma coisa muito desgastante para todos, o segundo turno é um momento que o Lula poderia já estar trabalhando, porque o Lula assume em janeiro, tudo bem, mas o trabalho de transição ele começa depois do resultado. Então, o Lula eleito, ele já começa a trabalhar a transição de governo até para evitar, o Bolsonaro falou de uma forma muito clara, que para entregar o governo para qualquer outra pessoa, ele tem que destruir o caixa, tem que destruir tudo. Então, para o Lula ter condição até de trabalhar para evitar que o Bolsonaro destrua o Brasil o máximo que puder para entregar o Brasil bem destruído. Significa uma equipe de transição já em outubro, acompanhando todos os atos do governo e tendo todas as informações. Então, não vai ter mais sigilo, o Bolsonaro não vai mais poder destruir nada. Significa um mês a menos de desespero para a população mais pobre, sim, porque, obviamente, ao ser eleito, o Lula já começa a gerar confiança em investidores, confiança nessa população mais pobre, já começa de uma forma ou de outra estimular a economia. Significa um mês a menos para a especulação dos bilionários bolsonaristas sobre recursos do governo, Então, é um mês a menos para eles roubarem o governo, porque o que tem acontecido é isso. Alguns são bizarros, como por exemplo aquela galera que criou um comitê para se beneficiar da Covid-19. Outros são secretos, como o orçamento secreto do Centrão, mas são desvios bizarros do dinheiro público que podem ser interrompidos um mês antes. Significa deslegitimar qualquer tentativa de privatização já em outubro. É muito interessante porque já existe um desespero do Bolsonaro para privatizar mais, estão tentando privatizar eventualmente mais alguma coisa da Petrobras ou da Caixa. E o Lula eleito com uma ideologia de não às privatizações, é muito difícil passar uma privatização no momento de transição. Vamos cair na real, Significa retomar a autonomia da Polícia Federal, retirando o cabresto que o inominável colocou nela. Então, os processos contra a família Bolsonaro já começam a rodar a partir do momento em que os delegados percebem que não vai ser mais o Bolsonaro o presidente. O medo do Bolsonaro acaba imediatamente. Significa passar uma mensagem clara para a banda golpista das Forças Armadas. Sim, eles vão ter que abaixar a cabeça e vão ver que o poder voltou para a população. Júlio Beraldi está aqui. Obrigado, Júlio. Muito carinho pelo Júlio. Nós já tivemos um quebra-pau aí por causa do Ciro e hoje eu sou obrigado a pedir ao Júlio Beraldi desculpas mais uma vez, que realmente o Júlio achou que eu era cirista, etc e tal, e porque eu sempre fui contra os ataques contra o Ciro, e eu falo, Júlio, olha, vocês estavam certos, realmente o Ciro, ele pisou bastante na bola e hoje eu falo com a maior tranquilidade do mundo. O Ciro hoje está para atrapalhar o ex-presidente Lula e não para ser eleito presidente do Brasil. E ao atrapalhar o ex-presidente Lula, ele atrapalha a mim e a vocês, porque a gente precisa do Bolsonaro fora rápido. Edu Notas Barbudinho, boa noite. Temos que lembrar de todas as atrocidades que este maloqueiro causou na pandemia. Sim, isso é muito importante, tá? Precisamos sim lembrar e
falar constantemente isso nesses últimos dias, porque neste momento, falar sobre as atrocidades do Bolsonaro, para que as pessoas que perderam familiares se lembrem que perderam familiares, porque as vacinas que poderiam ter sido compradas lá atrás, elas estavam sendo negociadas para eles desviarem $1 por vacina. Tem muitas pessoas que acreditam que o Bolsonaro não comprou vacina porque o Bolsonaro não acreditava na vacina. Mas espera aí, ele comprou cloroquina. O Bolsonaro não tinha problema nenhum com a vacina, ele só queria desviar dinheiro na compra da vacina e estava esperando o momento certo para comprar a vacina com um dinheiro a mais. E eu sempre falei com vocês que ele não comprou a vacina da China porque a China condena a pena de morte as pessoas que fazem esses negócios aí de pagar um por fora. Então o Bolsonaro, ele não conseguiria fazer um negócio com a China para receber $1 por fora por cada vacina. O problema do Bolsonaro com a China nunca foi ideológico. O problema do Bolsonaro com a China foi principalmente porque na China a corrupção é punida com a morte. Então é bem difícil uma empresa chinesa como a Huawei vender o 5G para o Brasil e dar uma coisa por fora para a família Bolsonaro comprar imóveis. É muito difícil a China vender uma vacina para o Brasil e entregar o dinheiro por fora para o Bolsonaro comprar 51 imóveis com dinheiro vivo. Então o problema do Bolsonaro com a China sempre foi a dificuldade da corrupção. Muito obrigado, Anésia Sanches. Obrigado de coração. E eu queria, dizer que todos, voltando a esses pontos aqui, significa acabar com a especulação de Paulo Guedes e a manipulação dos índices econômicos já em outubro. Significa menos um mês de violência bolsonarista nas redes e nas ruas. Significa o fortalecimento do programa progressista, que não vai precisar negociar apoio para o segundo turno. Significa que é isso que a Simone Tebet quer, tá, gente? Muito importante o Horta ter trago isso aqui, porque o que a Simone Tebet e o Ciro estão fazendo é criar uma condição de dificultar as coisas para que no segundo turno a equipe do Lula, o governo Lula, a campanha Lula tem que se ajoelhar e falar com a Simone Tebet, olha, nós vamos a todo o seu apoio, nós vamos dar isso, isso e isso. É uma covardia muito grande arriscar colocar o Brasil nas mãos do Bolsonaro por mais 4 anos, mas é isso que eles querem. Significa menos espaço para o conservadorismo dentro da Aliança pela Democracia, significa menos chance de golpe militar, significa organização de apoio e legitimação internacional no momento de crise externa, significa redução de queimadas e desmatamento da Amazônia, sabedores que responderão por tudo, significa um final de ano em paz. A parte mais importante que o Horta trouxe aqui é um final de ano em paz, porque vocês já pararam para pensar o que vai ser do Brasil se a gente entrar numa situação em que as eleições forem contestadas e os bolsonaristas forem para as ruas depois de tantas armas que esses caras compraram. Eu até digo para vocês que depois de uma vitória do Lula, ainda que em primeiro turno, a coisa mais saudável para a gente fazer é ficar em casa e deixar esses caras nas ruas fazendo confusão, sozinhos, deixem que eles atirem nos postes, nas placas, mas não vale a pena a gente ir para as ruas desafiar esses caras que estão armados, porque o Bolsonaro, ele não se importa, ele vai querer o gado dele matando pessoas e morrendo em nome dele, mas a gente não precisa de matar e morrer em nome dele. Então, muito obrigado às pessoas que estão participando aqui. Eu queria pedir para vocês aí, que ainda não comentaram, que mandem pelo menos um boa noite aí para a gente conseguir aumentar o alcance dessa live. E queria pedir para vocês também que convidem pessoas para participarem. Essa live voltou todos os dias às 22h30. E quem tiver no canal Leonardo Stolpe e ainda não tiver marcado para receber as notificações, lembrem-se que o YouTube desmarca as notificações. E eu vou intensificar a produção de vídeos curtos neste canal do YouTube. Eu estou também no TikTok, tá, gente? O TikTok passou de 10 mil hoje. Queria agradecer muito o carinho das pessoas que começaram a me seguir no TikTok. É só procurar Leonardo Stolpe por lá. Lula será acusado de explorar a miséria de Dona Ilza. Carlos Rocha. Olha, eu não acho que o Lula será acusado de explorar a miséria de ninguém, não. Porque o Lula trabalhou demais contra a miséria, né? Então o Lula não explora a miséria. O Lula tem um projeto muito claro de luta contra a miséria e não de exploração da miséria. Deixa eu falar com vocês aqui, gente. Eu queria pedir para vocês uma força de quem puder. Eu tenho 3 livros publicados pela Cotter e nesse momento eu queria agradecer muito a Cotter Editorial por ter feito esses 3 livros, ter tornado esses 3 livros realidade.
Eu fiquei um tempo muito grande sem divulgar esses livros e isso coloca a editora um pouco em dificuldade, porque a Cotter é uma editora progressista, né, que já lançou livro de gigantes como Henri Bugalho, mas também lança livro de pessoas que não têm uma tradição na escrita como eu. Esse livro nós fizemos nas eleições para prefeito, para que as pessoas entendessem pontos que estão chegando hoje, né? Hoje, nas eleições agora de 2022, muitas pessoas estão começando a entender coisas que já estão nesse livro aqui desde 2018. É um livro muito atual, Comunicação Política. E eu indico demais para as pessoas que trabalham na política e que comunicam. Então é para militância, é para formador de opinião, para todos. O que eu fiz para essas eleições agora é esse aqui, O Segredo da Fortuna. Esse livro, ele fala como conversar com os evangélicos. Por que é impossível saber como conversar com os evangélicos? Porque muitas pessoas chegam tentando explicar para os evangélicos, por exemplo, que o Bolsonaro é incompatível com Jesus, porque o Bolsonaro fala de armas, etc. e tal. Esse livro explica por que isso não adianta, porque esse livro fala dos evangélicos que estão nessa só para ganharem dinheiro. Explica como pensam os evangélicos que apoiam o Bolsonaro e como pensam os evangélicos em geral. É muito importante que as pessoas entendam como pensam os evangélicos para saber como conversarem com eles. Já esse aqui, que está meio furado aqui por causa do chroma key, que é O Crime do Século, esse livro eu fiz com carinho muito especial à Eletrobras, e eu queria agradecer muito as pessoas que lutaram pela não privatização da Eletrobras. Ele fala como o Brasil desce a ladeira no momento que privatiza uma empresa tão importante do setor elétrico brasileiro. Então, eu queria dizer para vocês que é muito fácil encontrar esses livros, né? Tá aqui a marca, é Cotter Editorial, tá aqui a marca da editora. Deixa eu ver um que fica mais bonitinho aqui na tela, eu acho que é esse aqui. É só digitar, gente, Cotter com 2 T's, ou então Leonardo Estopa Cotter, que vai aparecer, né? Vão aparecer os 3 livros, mas os links, eu imagino que os links estão também nas descrições dos meus vídeos. É muito importante que quem tiver condições de estudar esse material, que estude até para a gente bater um papo aqui sobre esses temas. Como eu tô tossindo bastante, a voz está ficando muito cansada, eu tô, se Deus quiser, na reta final de uma gripe, eu não vou chegar até meia-noite. Eu estou fazendo essas lives agora de 1 hora, mas a ideia é voltar a fazer as lives até a meia-noite, 1h30 de live. Mas hoje eu não consigo ainda, então eu peço para que vocês compartilhem com as pessoas a ideia de que voltamos com a live, né? Marquem o joinha aí, quem não deu joinha ainda, e peço para que vocês ajudem trazendo mais pessoas para cá. Muito obrigado. Júlio Beraldi fala aqui, O Crime do Século é ótimo. Muito obrigado, Cláudia Puerta, que fala feliz pela volta, via notificação e vim correndo. Obrigado, Cláudia. Gangsta Trap, Lula presidente da República no primeiro turno. Muito obrigado, Fábio Souza. O Brasil corre risco como o Capitólio americano? Sim, só que não vai fazer diferença, gente. As pessoas fazerem pirracinha não vai mudar o resultado das eleições. Então, pode ter gente nas ruas fazendo pirraça. No Brasil não tem o que discutir, né? No Brasil acabou a apuração, já era. Então, que façam essa pirracinha da forma como quiserem fazer, que não vai conseguir resolver nada, não. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para colocar no chat. Cotter, Leonardo Estopa, deixa eu ver se eu coloco o link. Ah, tá, vou colocar aqui O Crime do Século. Mas, obviamente, basta vocês procurarem na Cotter por Leonardo Estopa que vocês vão encontrar qualquer um dos livros. Eu até diria que o mais indicado para esse momento é O Segredo da Fortuna, que é esse que fala sobre como pensam os evangélicos. Eu queria então deixar aqui para vocês pinado o link para comprar esse livro. E queria me despedir, ainda sem vinheta, da mesma forma que o programa entrou, com muito carinho mesmo e agradecimentos por vocês estarem presentes aqui e terem voltado para a live. Ajudem a divulgar que a live voltou e amanhã eu tô